A paz de Cristo, irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o livro do profeta Daniel. Hoje nós vamos estudar o capítulo 10 do livro do profeta Daniel. Na semana passada a gente estudou o capítulo 9 e as 70 semanas. E hoje a gente vai dar continuidade então falando sobre o capítulo 10. O que eu quero recordar a vocês de uma maneira bem breve, só para vocês trazerem à mente um pouquinho do que a gente já veio abordando nas últimas aulas. Até agora, basicamente, o que a gente está vendo é esse esboço, esse mapa mental. A gente veio falando ali sobre todos os capítulos do livro de Daniel. Alguns capítulos que são considerados históricos, porque eles estão contando a história do livro do profeta Daniel e as coisas que aconteceram com ele enquanto ele estava na Babilônia, a gente deu uma passada de maneira breve, mas lembrando que até mesmo os capítulos históricos, eles contêm uma tipologia, uma sombra, que aponta para realidades do tempo do fim. Então, eu apenas dei uma pincelada, eu falei de maneira bem breve sobre isso. A ênfase nossa foi nos capítulos proféticos. Então, basicamente, nós falamos sobre o capítulo 2 de Daniel, nós falamos sobre o sonho da estátua de Nabucodonosor, como isso representava os reinos deste mundo, e que isso vai culminar com a segunda vinda de Cristo tipificada nesta pedra e com o estabelecimento de um reino milenar. Depois, também nós falamos sobre o capítulo 3, que era aquela estátua que Nabucodonosor vai fazer toda de ouro e que tem uma tipologia ligada à imagem da besta no tempo do fim, inclusive as próprias medidas da estátua, 6 côvados por 60 côvados, estavam ligadas à marca da besta que vai aparecer no tempo do fim, o 666. Então tem várias tipologias que a gente falou ali. A fornalha sendo acesa 7 vezes mais, apontando para os últimos 7 anos. Teve várias coisas que a gente veio falando nos capítulos que eles são históricos, mas tem um contexto profético também. Falamos sobre o capítulo 4, capítulo 5 de Daniel, capítulo 6, então a gente chegou no capítulo 7, na segunda aula, que é um capítulo profético que fala dos animais teríveis. E esse capítulo, ele estava completamente alinhado com os reinos que foram revelados no sonho de Nabucodonosor. Inclusive, houve um acréscimo, porque foi falado sobre o surgimento do chifre pequeno, um personagem que aponta para o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo, aquele que trama o mal contra o Senhor. E também falamos sobre um tribunal que será estabelecido para tirar o poder desse chifre e entregar aos santos que vão reinar com Cristo no reino eterno. Então nós vimos aqui que os reinos do mundo que estavam tipificados nesses impérios, os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e estes reinarão para sempre. É como se o milênio fosse o início desse estabelecimento do reino eterno. Então, basicamente, isso tudo é um resumo do que a gente viu nas aulas anteriores. Depois, nós falamos então do capítulo 8, na terceira aula. Nós falamos sobre a visão do carneiro e do bode. E aqui, a ênfase do capítulo 8 foi uma revelação mostrando o Império Medo-Persa e os gregos. Por quê? Por que Deus dá tanta ênfase nesses dois impérios? Porque existem muitas camadas de revelação aqui que vocês vão entender, principalmente no futuro, quando a gente for falar das festas. E para quem lembra, aqui a gente já teve uma pregação aqui no domingo, alguns domingos atrás, onde eu falei um pouquinho sobre as festas. E eu mostrei para vocês que na Páscoa eles sacrificavam um carneiro. Lá no dia da expiação, vocês lembram que era sacrificado, levado 2 bodes diante do Senhor, era lançado à sorte, e um deles era sacrificado e o outro entregue a Azazel? Aqui nós temos uma revelação que não aponta apenas para os medos e persas, mas para quem estuda mais e já entende camadas mais profundas de revelação da Bíblia, vocês vão ver que isso também está apontando para as festas. Está apontando tanto para Páscoa como para a expiação.
E exatamente o que vai acontecer aqui na segunda vinda de Cristo, todos os eventos estão ligados ao dia da expiação, à segunda vinda de Cristo. Por que eu estou falando sobre isso? Porque por mais que para você que está chegando no estudo, para vocês que estão começando a estudar a Bíblia agora, o que eu estou falando não faça tanto sentido, você não consiga fazer as conexões agora, mas é importante você já começar a ouvir isso, a sua mente já começar a ser exercitada nas profecias. Porque no futuro, quando a gente for estudar as outras coisas, vocês vão começar a conectar e dizer, mas o Tiago falou sobre isso lá no passado. Então, existe conexão com as festas também, quando a gente olha para essas visões. Mas vocês vão perceber que do capítulo 8 em diante que a gente estudou, todas as visões elas vão trazer uma ênfase muito grande, do capítulo 8 até o capítulo 11, que a gente ainda vai estudar. Todos eles, de certa forma, estão dando uma ênfase no Império Medo-Persa e nos gregos. Porque Deus estava querendo mostrar um personagem na história, lá no passado, que ia sair dessa região e que ele seria uma figura, uma tipologia de tudo que o anticristo fará no tempo do fim. Tudo que ele fez como sendo uma figura, uma sombra, vai acontecer numa proporção e numa escala muito maior na realidade quando se manifestar no tempo do fim o homem do pecado. Por isso que Deus ele vai usar Daniel para falar muito sobre esses dois impérios, os medos e persas e os gregos, para mostrar esta figura que também aponta para uma realidade do tempo do fim. Então, a gente falou aqui sobre a visão do carneiro e do bode, e como esse bode peludo está muito conectado com Esaú, que era homem peludo, está apontando para o chifre pequeno, que ele surge aqui, mas ele está apontando para o tempo do fim. Inclusive, falamos sobre a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Na aula passada, nós falamos sobre o capítulo 9 e a profecia das 70 semanas de Daniel. Eu sei que é um resumo um pouco grande, mas a gente já estudou muita coisa, então é legal você lembrar de tudo isso para você assimilar o que a gente vai estudar hoje. Na última aula, a gente falou sobre as 70 semanas de Daniel. E eu demonstrei aqui diferentes visões sobre as 70 semanas de Daniel. Várias delas que acreditam que as 70 semanas se cumpriram plenamente nos dias da primeira vinda de Jesus. Porém, eu também apresentei uma visão mostrando que existe a interpretação, inclusive essa é a nossa interpretação, de que a gente crê que a última semana ela está reservada para o tempo do fim. Esses últimos 7 anos, inclusive porque ele aparece no livro do Apocalipse, e esses 7 anos não só aparecem no Apocalipse, como a gente vê esse período de 3 anos e meio sendo citado por diversas vezes, como um tempo, tempos e metade de um tempo, como 42 meses, 3 dias e meio e tudo mais. Então a gente vai ver esse período. Inclusive, a gente falou sobre uma questão que a gente vai ver melhor na aula que vem. Quem sela uma aliança que dá início a essa semana não era Cristo quando morreu na cruz. Não era a aliança que Jesus fez com o seu povo. Nós falamos que essa aliança ela é feita pelo mesmo que vai fazer cessar o sacrifício contínuo e a oferta. E no livro de Daniel, não é Jesus que faz cessar o sacrifício e a oferta como muitas pessoas interpretam. No livro de Daniel, quando a gente estuda o capítulo 8, quem fez cessar o sacrifício e a oferta no capítulo 8 foi o chifre pequeno, não foi Cristo. No capítulo 9, a gente vê essa expressão, cessar o sacrifício e a oferta. No capítulo 11, a gente vai ver que quem faz cessar o sacrifício contínuo é o rei do norte, não é Jesus. No capítulo 12, a gente vai falar sobre esse período de uma grande tribulação, não é Jesus quem faz essas coisas. Por isso que a gente não crê que quem está fazendo cessar o sacrifício e a oferta na última semana seja Cristo, e sim o anticristo, o personagem que a gente vai chamar de o governante, o príncipe, o chifre pequeno, o rei do norte, e várias expressões que aparecem no livro de Daniel. Tendo falado tudo isso, que foi um resumão, agora a gente pode começar a aula de hoje. Na última aula eu disse para vocês que a gente iria fazer uma única aula e eu ia finalizar o livro de Daniel. Porém, essa semana, enquanto eu estava revendo o livro de Daniel, eu percebi que existem muitas informações para a gente pegar 3 capítulos numa aula só.
Então eu resolvi separar uma aula para cada capítulo e a gente vai estudar até o final desse mês o livro de Daniel, sendo que na última aula eu vou dar uma aula bônus sobre o livro de Daniel, muito legal para vocês. Então assim, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10 do livro de Daniel. E nesse capítulo, basicamente, é uma visão onde Daniel ele vai ver um personagem que tem os olhos como chama de fogo. E esse personagem, ele vai aparecer para Daniel. Junto com esse personagem, nós também temos anjos aparecendo nesse capítulo. Eu quero fazer o seguinte, eu vou ler o capítulo 10 para vocês, como a gente tem feito até agora. Nós vamos ler o capítulo 10 e nós vamos falar um pouquinho sobre esse grande conflito que esse personagem que está aparecendo, ele vai falar. Lembrando que o capítulo 10, 11 e 12, segundo muitos estudiosos, ele é uma linha contínua. Então, basicamente, o assunto do grande conflito que começa a ser falado no capítulo 10, você só vai entender quando você lê o capítulo 11 e o capítulo 12. Então, quando a gente fala do grande conflito, lembre, você não vai saber tudo na aula de hoje, você vai precisar assistir as próximas 2 aulas para a gente falar sobre esse grande conflito. Quero começar lendo o texto de Daniel 10 para vocês, e a gente vai fazer algumas pausas enquanto a gente vai lendo e conversando sobre ele na aula de hoje. O texto ele diz o seguinte: no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Belsazar. Aqui eu quero demonstrar algo para vocês que está ligado ao assunto da cronologia do livro de Daniel, só para vocês lembrarem. Lá na primeira aula, eu expliquei para vocês que o livro de Daniel não está em ordem cronológica. Vocês lembram disso, né? Não está em ordem cronológica. Quando a gente vê o capítulo 1, o capítulo 2, 3 e 4, vocês veem que estão numa sequência. Daniel estava na Babilônia, você tinha o rei Nabucodonosor. Então, os primeiros 3 capítulos são nos dias de Nabucodonosor. Quando chega no capítulo 4 em diante, você vê que pula para o capítulo 7, ainda na Babilônia com Belsazar. Porém, o capítulo 8 e o capítulo 5, vocês vão ver que também são nos dias de Belsazar. Já o capítulo 9 em diante, a gente tem uma grande mistura na ordem em que os capítulos são contados. Como que a gente sabe que os capítulos não estão em ordem? Basta você ver o nome do rei que está no início de cada capítulo. Nabucodonosor era da Babilônia, Belsazar era da Babilônia, Dario e Ciro eram do tempo dos medos e persas. E sempre que Daniel começa um capítulo, ele bota o nome do rei que estava reinando, estava vigente nos seus dias em que ele teve a visão. E você vê que aqui, nesse capítulo 10, o rei que está sendo citado era Ciro, rei da Pérsia. Ele diz, nos dias de Ciro, rei da Pérsia, a gente sabe que Ciro, nessa linhagem que Daniel pegou do período, é o último rei que Daniel esteve. Daniel foi muito novo para a Babilônia quando, nos dias de Nabucodonosor, ele passou por Nabucodonosor, passou por Belsazar, passou por Dario, e Ciro é o último rei do último império que Daniel vai pegar ainda vivo. Os outros impérios que Daniel profetizou, como a Grécia, o animal terrível que apontava para Roma, Daniel não pegou, porque ele havia partido. Por que eu quis mostrar isso? Altera a ordem da revelação? Não. Mas como a gente está num ambiente de estudo bíblico, é bom você conhecer os pormenores, você conhecer esses detalhes, tá? Então, o capítulo 10, basicamente, é como se ele tivesse sido escrito lá no final da vida de Daniel, nos dias de Ciro. Muitas pessoas, muitos estudiosos vão dizer que o capítulo 10, 11 e 12, eles tratam de uma única visão. Os 3 capítulos, que eles estão tratando do grande conflito. E aqui eu vou dizer para vocês que eu mesmo sempre apresentei esses 3 capítulos como uma única visão. Mas quando a gente for estudar o capítulo 11 na semana que vem, vocês vão perceber que é possível que o capítulo 10 tenha sido escrito depois do capítulo 11 e 12. Tá? Como que a gente vê isso? Basicamente, você vai perceber aqui,
No início do capítulo, você vê o nome de cada rei que estava vigente. Ó. No capítulo 9, era Dario, rei dos Medos. No capítulo 11 e 12, também era Dario. O capítulo 10 era nos dias de Ciro. Perceberam que Daniel escreve que essa visão ela foi em dias de reis diferentes? Então, existe uma possibilidade da gente entender que o capítulo 10 não foi uma visão no mesmo período do capítulo 11 e 12. Mas isso eu vou lembrar vocês de novo na aula que vem. Como eu disse, tudo isso é apenas uma questão para gente que gosta de estudar a palavra saber disso também, tá? Então, é muito possível que, basicamente, o capítulo 9, o capítulo 11 e o capítulo 12 tenham sido recebidos no primeiro ano de Dario, e não junto com Ciro, como a gente sempre explica. Tendo entendido isso, que é uma questão mais de curiosidade bíblica, não afeta a ordem da revelação, vamos continuar a leitura que você vai começar a entender o contexto. E é legal que o capítulo 10 hoje, ele está casando muito com um contexto em que a nossa igreja está vivendo. Porque a nossa igreja acabou de encerrar um jejum de quantos dias? 21. Da onde que surgiu esse número, né? Um jejum de 21 dias. Exatamente do capítulo que a gente vai estudar hoje, Daniel. Inclusive, futuramente, quando a gente encerrar o livro de Daniel, a gente vai começar a tratar sobre jejum, palavra e oração. Olha como as coisas, uma coisa vai puxando a outra também, né? No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo o nome era Belsazar. A palavra era verdadeira e envolvia um grande conflito. E ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Aqui começa a revelar para nós, 3 semanas, né? 3 vezes 7, 21. Então, Daniel, ele esteve quebrantado, ele contristado, que quando a gente fala de jejum, é você quebrantar a sua alma. Então, Daniel esteve jejuando durante 3 semanas, 21 dias. E ele vai declarar: alimento desejável eu não comi, nem carne, nem vinho entraram em minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel. E levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho. Preste atenção, irmãos, nessa porção. A primeira parte mostra o período em que Daniel teve a visão, nos dias de Ciro, rei da Pérsia. Ele conta como era o estado, ele estava quebrantando a sua alma, se entristecendo, né, jejuando durante 21 dias, durante 3 semanas. Aqui vocês vão ver, a gente vai falar disso daqui uns dias, quando a gente começar a tratar de jejum. Não era um jejum total, era um jejum parcial, onde ele tirou alguns tipos de alimento. Nesse contexto, ele vai mostrar onde ele estava, né, à borda do rio Idequel. E agora ele vai começar a contar o que ele viu depois de um período de jejum. E eu acho muito legal a gente falar disso, porque, embora não tenha a ver com profecias, o que eu vou comentar agora é apenas um parênteses. Geralmente, os momentos onde a gente mais tem experiências com Deus, de ter visões, revelações, sonhos, palavras de Deus, são em períodos que a gente está buscando ao Senhor, em que a gente está orando, jejuando, se consagrando. Daniel, depois de um período de jejum, ele vai ter uma experiência com Deus. Qual que é a experiência que ele tem com Deus? Ele vê uma figura do próprio Cristo aparecendo para ele. Tem gente que vai dizer que aqui não era Jesus, era um anjo. Mas eu vou dizer para vocês assim, ó, que para mim aqui era uma figura do próprio Cristo aparecendo, e eu vou mostrar para vocês nas próximas, no decorrer desta aula. Olha só, a descrição daquilo que Daniel está vendo depois desse período de jejum. E levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos como ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia como um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. Perceberam a descrição que está sendo dada acerca deste homem? Agora eu vou mostrar para vocês o que acontece com Daniel quando ele tem toda essa visão.
E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondidos. Gente, olha só que legal. Daniel estava lá na beira do rio Hidekel e ele estava acompanhado de pessoas, mas só ele pôde ver. Isso é chamado de visão aberta, né? Quando a gente estudar daqui uns dias, a gente vai falar sobre isso nos dons espirituais. Só Daniel pôde ver, mas os outros sentiram o que estava ali. Isso não lembra nada a vocês? Lembra da conversão de Paulo? Quando Paulo estava a caminho de Damasco e Jesus glorificado aparece para eles e todo mundo ouve como se fosse um barulho de um relâmpago. Todo mundo fica apavorado, mas só Paulo viu Jesus, né? A mesma coisa está acontecendo aqui com Daniel. Olha que experiência tremenda. Então é dito assim, ó. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram e esconderam-se. E fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão, e não ficou forças em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvi um som das suas palavras, e caiu sobre o meu rosto num profundo sono, como o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo estas palavras, levantei-me tremendo. Por que eu gosto muito dessa experiência? Como hoje a gente só vai falar do capítulo 10, eu posso abrir alguns parênteses para falar com vocês aqui de algumas coisas que vocês vão lembrar quando a gente começar a estudar sobre palavra, jejum e oração, e quando a gente for estudar sobre o Espírito Santo e os dons espirituais, que está ligado a coisas que a gente vai ver esse ano. Quando eu tinha por volta de uns 18 anos, eu tirei um período de consagração. Enquanto o pessoal da igreja em que eu congregava foi para a praia, e não há nenhum problema com isso, eu não estou falando nada contra isso, eu estou querendo contar aquilo que eu decidi, que naquele ano eu não ia para a praia, eu queria tirar um período para me consagrar. Eu desci para o interior aqui, onde eu moro, que a gente chama de colônia, né? E eu tirei um período de 2 semanas para orar, para jejuar, para buscar Deus, subir no monte orar. Às vezes eu descia até a beira do rio e ficava ali orando, lendo a Bíblia, lendo livros. E eu tive algumas experiências no decorrer desse período de consagração. Mas a maior experiência aconteceu comigo depois, uns 2 ou 3 dias depois que eu havia terminado. Assim como Daniel, ele terminou 21 dias, 3 semanas. A Bíblia diz que no dia 24, 3 dias depois é que ele tem essa experiência. Uns 2 ou 3 dias depois da minha consagração, eu estava deitado no meu quarto e quando eu apaguei a luz, eu senti a glória de Deus entrando dentro do meu quarto. E eu não conseguia ficar de pé. Era tangível, sabe aquilo que você pode sentir no corpo? E eu tentava levantar. E eu senti um temor tão grande que os meus lábios começaram a falar algo meio que automático. Eu não sei como descrever a não ser dessa forma. Não é que eu quisesse falar isso, mas era o que eu falava. Eu dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu vou morrer. Por causa da presença de Deus que eu senti daquela vez. E eu vejo que eu tentava levantar, e a única parte do meu corpo que conseguia se mexer era o meu lábio pronunciando essas coisas, porque eu tinha sentido um pouquinho da glória de Deus dentro do meu quarto. Por que eu estou mostrando isso? Porque todas as vezes que a gente vê algumas experiências na Bíblia, a gente vai ver isso acontecendo com Daniel, com Isaías. Lá em Isaías 6, ele viu a glória de Deus. E ele começa a dizer: ai de mim, homem de lábios impuros, porque eu vi a glória de Deus. Manoá, quando o anjo do Senhor aparece para ele dizendo que ele ia ter um filho chamado Sansão, e ele oferece um sacrifício e o anjo sobe no meio daquela nuvem e ele descobre que aquele era o anjo do Senhor. Para quem não sabe, o anjo do Senhor é uma figura do próprio Cristo também na Bíblia, no Velho Testamento. Ele tem um temor grande, dizendo assim: vamos morrer porque vimos a Deus. Moisés, quando ele vê o anjo na sarça, o anjo do Senhor, e ele diz: era Deus falando comigo, ele sente como se fosse morrer. Você vê figuras como, por exemplo, Ezequiel, os próprios discípulos de Jesus no Monte da Transfiguração,
A gente vê a figura do próprio João no livro do Apocalipse, eu já vou ler isso para vocês. Quando eles têm uma visão do Cristo glorificado, ou no caso do Velho Testamento, antes da sua encarnação, em glória, vocês veem que todos eles são tomados de temor. Então eu tive uma experiência muito semelhante, isso quando eu tinha por volta de uns 18 anos, depois de um período de consagração. E eu gosto muito do capítulo de Daniel, porque a gente vê que isso é bíblico. E assim como eu sei que tem muitos irmãos com quem eu já conversei que tiveram experiências muito semelhantes a esta que eu contei. Por que eu contei isso? Só para poder ilustrar um pouquinho e você conseguir entender o que está acontecendo com Daniel. Então, Daniel, ele não conseguia se levantar, e ele diz que quando ele se colocou de pé, porque o anjo lhe deu uma ordem, eu estou usando o termo anjo, porque daqui a pouco a gente vai explorar melhor. Algumas pessoas dizem que era um anjo, eu particularmente creio que é o próprio Cristo. Tá? Quando ele se coloca de pé, você vê que ele diz assim, eu estava tremendo, né? Aí sempre tem alguém que é um pouco mais cético e vai dizer, não, ele está tremendo porque ele ficou 21 dias sem comer, ou comendo de uma maneira mais limitada. Mas você vai ver que essa expressão aqui é a mesma que aparece em outras visões que outros profetas tiveram quando viram a glória de Deus. Esse tipo de tremor é algo físico. Só para complementar uma passagem bíblica antes da gente voltar para o texto, eu não lembro se é o Evangelho de João. João vai dizendo assim que nós devemos ser aperfeiçoados no amor no Senhor para não ter medo no dia que o Senhor se manifestar. Ele estava falando do quê? Da vinda do Senhor. Que se nós não estivermos aperfeiçoados na vinda do Senhor, nós vamos sentir medo e vamos se esconder quando Ele vier. A gente não vai ir ao encontro dEle, a gente vai querer se afastar. E isso é bíblico. Adão e Eva, quando eles estavam lá no Éden, antes do pecado, o que aconteceu com eles? Eles estavam na presença de Deus, conversavam com o Senhor. Depois da queda, do pecado, o que eles fizeram? Se esconderam. Por quê? O pecado, ele gera temor, ele gera medo, se esconder da presença de Deus. Daniel aqui, mesmo ele sendo um homem de oração, um homem que se consagrava, homem muito amado do Senhor, ainda assim, na condição de homens pecadores como nós, ainda assim, quando a gente está diante da glória de Deus, a gente sente medo por causa daquilo que ainda há em nós. A gente vê que isso aconteceu não só com Adão e Eva, não só com Daniel e com diversos profetas, mas João ele está dizendo a respeito daqueles que vão ver a vinda do Senhor, que nós devemos ser aperfeiçoados no Senhor para não sentir medo e não se esconder, não se afastar no dia da sua vinda. E isso é uma grande realidade, porque quando você lê o livro do Apocalipse, você vê o Senhor vindo nas nuvens, e você vê um grande grupo de pessoas se escondendo nas montanhas e dizendo, caia sobre nós, escondei-nos daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. O que a gente vê? Pessoas com medo da vinda do Senhor se escondendo nas cavernas. Uma pessoa que está vivendo em pecado, ela vai sentir medo e vai querer se afastar do Senhor. Quando as pessoas estão andando em santidade, estão aperfeiçoadas no Senhor, ainda nesse corpo corruptível, é normal que você sinta um temor, mas um temor bom, não ruim, tá? Inclusive a experiência que eu tive foi semelhante. Eu sentia medo no meu coração, mas não era um medo ruim. Eu dizia, ai de mim, porque eu sentia a glória de Deus, eu vou morrer. Mas ao mesmo tempo eu glorificava Deus por aquilo. Eu queria levantar para me ajoelhar, para orar, para buscar Deus, e eu não conseguia mover meu corpo. Então contei isso só para ilustrar. Tendo entendido esse contexto aqui, dessa primeira metade do texto, do verso 1 até o verso 11, essa primeira porção nós vimos a visão que Daniel teve nesse contexto de jejum. Eu vou deixar para explicar do verso 12 daqui a pouquinho, mas eu quero mostrar uma coisa para vocês. Quem é esse como um homem vestido de linho que Daniel está vendo? Prestaram atenção em todos os detalhes que foram descritos? Daniel diz assim, que este homem estava vestido de linho, os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, o seu corpo era como berilo, o seu rosto parecia como um relâmpago, resplandecia. Quem já teve um sonho ou alguma visão onde viu Jesus? Quem já teve esse tipo de experiência? Eu já tive, acho que se eu não me engano, umas 3 ou 4 vezes que eu pude ver. Em todas elas eu via uma coisa semelhante.
Tá? Jesus sempre apareceu e eu sabia que era Jesus, eu tinha plena consciência, mas eu nunca conseguia ver o rosto dele, porque estava resplandecendo muita luz, brilhava demais. Você vê que Daniel, quando ele vê, ele olha e ele diz assim, ó, o rosto dele parecia como um relâmpago. Mas grave essas informações, porque daqui a pouco eu vou ler para vocês a visão de João do Apocalipse, e vocês vão ver as mesmas coisas sendo ditas. Olha o que ele diz aqui, ó. Os seus olhos eram como chamas de fogo. A gente não canta isso aqui na igreja dos louvores? Seus olhos são como chamas de fogo? O pessoal às vezes não sabe, mas esse contexto de olhos como chama de fogo está dizendo que o Senhor ele está te vendo, né? E que nada é feito em oculto. De que tudo que você faz vai passar por um juízo. O fogo está falando de juízo nesse contexto. Vai ser julgado. Então, assim, ó, quando a gente canta sobre Jesus tendo os olhos como chama de fogo, você precisa lembrar que na Bíblia o contexto ali é de juízo, é de que vai haver um julgamento. Seus olhos eram como chamas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. Essa é a descrição desse personagem que Daniel vê, e ele diz, era como um homem. Por que isso é importante, irmãos? Porque quando a gente olha, basicamente a descrição era essa. Ele vê um como filho do homem, com olhos como chama de fogo, vestido de linho branco, com um cinturão de ouro, com os pés como bronze polido, e a sua voz era como a voz de uma multidão. Vamos entender um pouquinho do que Daniel está falando, do livro de Daniel, e depois a gente olha para o livro do Apocalipse. Então, tudo isso que a gente está falando aqui sobre esse personagem, a gente está vendo ele aqui, ó. Quando a gente lê Daniel 7, Daniel vê um como filho do homem vindo sobre as nuvens do céu. Quando Jesus ele se apresenta para as pessoas, ele se apresenta como sendo o filho do homem. Jesus não diz em Mateus 24, vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens? Está aqui, ó, Daniel 7,13, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Quando você olha para Daniel 8, Daniel vê a visão de um como Filho do Homem dando a ordem a Gabriel para que entregasse a revelação a Daniel. De novo, a expressão é um semelhante ao Filho do Homem. Quando a gente chega aqui no capítulo 10, de novo, Daniel ele diz, eu vi um semelhante ao Filho do Homem, com olhos como chama de fogo, né, vestido de linho fino, cinturão de ouro, a voz como muitas multidões, os seus pés como bronze reluzente. Quando a gente for ler o capítulo 12, daqui 2 aulas, vocês vão ver que de novo Daniel está vendo um semelhante a um homem que ergue as 2 mãos para o céu. E quando ele ergue as 2 mãos para o céu, da mesma forma como você vê essa representação, ele vai jurar, dizendo assim que nos dias em que o 7º anjo tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus anunciado pelos servos e profetas. Irmãos, que mistério que está sendo anunciado por esse personagem a Daniel e que vai se cumprir no tempo do fim? Em Daniel capítulo 2, você vê que aquela visão da estátua, e você vê uma pedra cortada sem o auxílio de mãos. E aí é dito por Nabucodonosor e por Daniel, há um Deus nos céus que revela mistério. Aqui em Daniel capítulo 12, de novo, é dito assim, ó, que esse homem, ele ergue as 2 mãos para o céu, e ele jura, dizendo assim, ó, que quando se passar um tempo, tempos e metade de um tempo, que é 3 anos e meio, se cumprirá o mistério que ele estava anunciando aqui no capítulo 12. Que mistério está sendo anunciado no capítulo 12? A gente vai falar disso daqui 2 aulas, a ressurreição dos mortos. Então, você vê que o livro de Daniel é um livro que está falando de mistérios. Aonde que está sendo anunciado isso? No livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse você vai ver esse como filho do homem, você vai ver todas essas coisas que a gente viu aqui. Então, eu vou ler para vocês. Olha o capítulo 1 de Apocalipse, como ele vai descrever Jesus. Quando a gente olha para o capítulo 1, basicamente a gente vê ali sendo dito, ó, o verso 7. Eis que ele vem com as nuvens. Aonde que a gente viu isso? Não estava lá em Daniel 7? Daniel vê um como filho do homem vindo sobre as nuvens?
Está aqui, ó, Apocalipse 1. Eis que ele vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Para João, é fácil profetizar dizendo que Jesus foi transpassado, porque já havia acontecido nos seus dias. O livro do Apocalipse ele é escrito por volta do ano 95, 96. Então, Jesus havia sido crucificado ali por volta do ano 30, 33, por ali. Então, é fácil João dizer, olha, Jesus vem sobre as nuvens e até aqueles que o transpassaram vão ver, todo olho verá. Só que Daniel, nos seus dias, ele profetizou a vinda do Senhor, e Daniel, ele também anuncia que o Senhor viria sobre as nuvens em Daniel 7, e em Daniel 9 ele profetiza que o Messias viria e seria cortado, seria morto. Perceberam que o livro do Apocalipse começa no capítulo 1, começando a dar uma descrição que nos aponta para tudo que Daniel já havia profetizado? Então, olha só o que Daniel continua dizendo no capítulo 1. E aqui vocês vão começar a ver agora o capítulo 10 de Daniel. A descrição do que Daniel viu é a mesma que João está vendo. E o que aconteceu com Daniel depois da visão é o mesmo que acontece com João depois da visão. Prestem atenção. No meio dos 7 castiçais, eu vi um semelhante ao filho do homem. Daniel viu um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés. Lembra que Daniel vê um que estava vestido de linho fino? Está aqui, ó. Com roupas compridas, e cingido pelo peito com um cinturão de ouro. Daniel também não vê ele com ouro fino de Ufaz. Está aqui, ó, João está vendo ele vestido com ouro também. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a branca lã, como a neve. Aonde que está isso? Isso aqui está em outro capítulo de Daniel. Quando Daniel olha em Daniel 7, ele vê o ancião de dias com cabelos brancos, com barba branca, ele vê o ancião de dias. Aqui nós estamos vendo o filho do homem, mas você precisa lembrar que o filho do homem, ele é uma imagem e semelhança do pai. Então, assim como o pai é descrito como um ancião, que não tem início ou fim de dias, o filho do homem, Jesus também. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Percebeu de novo? Daniel viu um semelhante ao filho do homem, vestido de linho, com um cinturão de ouro, ouro fino de Ufaz, e os seus olhos eram como chamas de fogo. João está vendo a mesma coisa, com as mesmas descrições. E olha o que é dito aqui, ó. Os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado em uma fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Daniel também descreve a mesma coisa. Seus pés eram como bronze polido e a sua voz como a voz de uma grande multidão. Qual que é a diferença? São duas pessoas tendo visões do mesmo personagem, só que cada um descreve com as suas palavras. Um vai dizer que ele compara a voz do Senhor como uma grande multidão, o outro compara com o som de muitas águas. Mas é a mesma visão. Um fala que é um cinturão de ouro, o outro diz é um ouro fino de Ufaz. É a mesma visão, só que cada um descreve com as suas palavras. Preste atenção, ainda não acabou. Ele vai dizer assim, ó. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Daniel, ele vê esse personagem, que muitos vão dizer que é um anjo, e ele diz que o rosto dele brilhava como um relâmpago. João, ele vai descrever com as suas palavras, ele diz, o seu rosto brilhava como o sol ao meio-dia. Mas os dois estão descrevendo a mesma coisa, o seu rosto resplandecia glória. Da mesma forma como no Monte da Transfiguração, quando Jesus é transfigurado e ele resplandece luz, você vê que antes da sua encarnação e depois da sua glorificação, Cristo está resplandecendo luz. Agora, vocês lembram do que aconteceu com Daniel quando ele teve essa visão? Ele diz que ele caiu no chão como morto. Como alguém que dorme, como alguém que está morto. E aquele ser tem que botar ele de pé, ele diz que ele fica de 4, com os joelhos e as palmas das mãos, e o ser vai dizer para ele, põe-te em pé, não tenhas medo, Daniel, não temas, a expressão é essa, ele vai dizer lá em Daniel 10, não temas. Preste atenção no que aconteceu com João e vocês vão ver a semelhança
que acontece com pessoas quando elas têm a experiência de experimentar um pouco da manifestação da glória de Deus. E eu aqui é João, a gente está lendo o livro do Apocalipse, e eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra. Lá em Daniel também, né? Ele pôs sobre mim a sua destra, a sua mão direita. Aqui é a mesma coisa. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas. Lá em Daniel, as mesmas palavras, não temas. E aqui ele vai dizer, eu sou o primeiro e o último. Ele declara, eu, o que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para sempre. Amém. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Qual que é a diferença? Lá no livro de Daniel, ele tem uma visão onde ele vê que o ungido viria depois das 69 semanas e seria morto. Aqui João, ele vê Jesus já glorificado e Jesus está dizendo para ele, eu sou o primeiro e o último. Não pode ser um anjo, porque o anjo não usa esses termos. Ele diz, eu sou aquele que fui morto, mas eis que agora estou vivo. Não pode ser um anjo, porque o anjo não usa essas expressões. Então, assim como aqui em Apocalipse 1, você vê que esse que está entre os 7 castiçais, entre as 7 igrejas, é o Filho do Homem, é o próprio Cristo glorificado entre as suas igrejas, entre a sua igreja, porque o número 7 aqui fala da plenitude da igreja do Senhor. Quando a gente olha para o livro de Daniel como um todo, basicamente você está vendo isso. O que aconteceu em Daniel está voltando a acontecer no livro do Apocalipse. Por que Deus deixou essas coisas? Porque Ele queria que a gente conectasse as passagens, a gente entendesse as conexões das revelações que Deus deixou. Existem muitas conexões. Fazendo aqui só uma colocação, é por isso que o nosso estudo se chama Conexão Bíblica. A gente está tentando conectar e fazer com que você entenda como a palavra está conectada. Daniel, ele vê tanto a primeira vinda de Cristo, quando diz que o ungido seria morto, como ele também vê a segunda vinda de Cristo, quando ele vê uma pedra que vai bater nos pés da estátua, vai desfazer os reinos desse mundo e vai estabelecer um reino eterno. Ele vê a segunda vinda de Cristo, quando ele vê também como filho do homem, naquele período em que vai ser posto um tribunal para tirar o poder do chifre pequeno e dar aos santos. Então, se vocês prestarem atenção, Daniel vê a primeira vinda de Cristo, mas ele também vê a segunda vinda de Cristo. Só que a diferença é que nas visões ele falava usando figuras. Aqui ele fala sobre um Messias, um ungido que seria morto e já não se acharia lugar para ele. Aqui ele usa a figura como se fosse uma pedra cortada sem o auxílio de mãos, que vai desfazer os reinos desse mundo. Aqui ele fala sobre como filho do homem que está vindo sobre as nuvens e que está recebendo o reino. Mas, quando a gente lê estes capítulos aqui, capítulo 7, 8, 10 e 12, Daniel vê um semelhante ao filho do homem. Irmãos, não tem como a gente dizer que é um anjo. Todas as figuras, todas as descrições são de que esse, como filho do homem, era o próprio Senhor aparecendo para Daniel, para trazer todas essas revelações. Quando vocês leem o Novo Testamento, qual era o motivo pelo qual tanto perseguiam Jesus? 2 deles. Porque ele se declarava como sendo o Filho de Deus, e naquela época ninguém dizia que era Filho de Deus. Filho de Deus era uma expressão apenas para o Messias que eles esperavam ou para os anjos, mas as pessoas não se chamavam de filhos de Deus. Por isso que quando Jesus traz uma oração do Pai Nosso, você chamar Deus de Pai era algo revolucionário. O segundo motivo pelo qual queriam matar Jesus é porque ele dizia que ele era o Filho do Homem. E aí você vai dizer assim, o que isso tem a ver? Porque esse era o título que Daniel usou para falar do Messias que viria, o Filho do Homem. Então Daniel fala várias vezes, ele tinha visto como filho do homem, um semelhante ao homem, ele vai sempre usando essas expressões. Mas, só para a gente terminar essa parte aqui, e para a gente se conduzir para o final dessa aula, basicamente, vocês vão ver que Daniel está anunciando um mistério. E isso faz a gente perceber que esse mistério, a gente vai falar daqui 2 aulas, esse mistério não se resumia apenas à primeira vinda de Cristo ou apenas aos dias de Antíoco Epífanes, como a gente estudou nas aulas passadas, mas como esse mistério está ligado aos últimos dias, ao tempo da ira, ao tempo determinado do fim, que são expressões que Daniel está usando nesse livro.
Daniel, no capítulo 12 e no capítulo 2, né? Capítulo 2 aqui e o capítulo 12, ele vai falar que o nosso Deus é um Deus que revela mistérios. E que nos dias que se cumprirem aqueles 3 anos e meio, tempos e metade de um tempo, cumprir-se-á o mistério. Que mistério é esse, irmãos? Se vocês olharem para Daniel, os únicos mistérios que estão sendo contados são os reinos desse mundo sendo desfeito para dar lugar ao reino eterno. E o mistério que estava sendo contado é que Jesus iria morrer na primeira vinda, e já não se acharia lugar para ele, mas que na sua segunda vinda ele estabeleceria um reino eterno. Esse é o mistério que está sendo contado no livro de Daniel. Os reinos desse mundo sendo desfeitos para dar lugar ao reino eterno que será estabelecido. Só que você só vai começar a perceber quando que esse mistério vai se cumprir plenamente quando você lê o livro do Apocalipse. Percebe como Deus deixou essas duas conexões? Daniel fala de um mistério, e aí você vai lá para Apocalipse 10 e você vê um anjo. Preste atenção, ó. Para mim, isso aqui não é um anjo. Já falei nas outras aulas para vocês. Para mim aqui, a expressão anjo é mensageiro. O mensageiro que estava aparecendo aqui para João era o próprio Cristo de novo. Olha o que é dito em Apocalipse 10. Eis que eu vi um anjo forte que descia do céu vestido em uma nuvem. Como é que Jesus vai descer na sua vinda? Ele não vem sobre as nuvens também? Por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol. Lembra de João? O seu rosto era como o sol. Lembra de Daniel? O seu rosto brilhava como um relâmpago. Está aqui, ó. Esse anjo, o seu rosto era como o sol. Os seus pés eram como coluna de fogo. Daniel e João vão dizer que era como bronze polido ou numa fornalha ardente. Está aqui, ó, como colunas de fogo. Na sua mão tinha um livro aberto e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Verso 5. E o anjo que eu vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu. Aonde que a gente vai ver isso? Lá em Daniel 12, nas próximas aulas. E ele jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e a terra e tudo o que nele há, o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mas nos dias que o 7º anjo tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, como ele anunciou aos profetas, os seus servos. Percebeu? Em Daniel ele revela os mistérios, e em Apocalipse ele está dizendo que vai se cumprir no toque da 7ª trombeta os mistérios que foram anunciados pelos profetas. Então, você vê como o livro de Daniel ele está conectado ao livro do Apocalipse. E, se vocês quisessem um pouquinho mais, vocês vão ver exatamente se cumprindo aqui em Apocalipse 11, o toque da 7ª trombeta. Olha o que é dito ali, ó, o mistério se cumprindo, e vocês vão entender como isso está ligado com Daniel 12, que a gente vai estudar daqui 2 aulas. Ele diz assim, ó, o 7º anjo tocou a sua trombeta. Houve altas vozes no céu que diziam, o reino do mundo tornou-se do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Vocês lembram do que eu vim ensinando nas aulas passadas para vocês? Que aquela pedra cortada sem auxílio de mãos, ela desfaria os reinos desse mundo, e ela estabeleceria um reino eterno. Daniel 2. Daniel 7, o que eu falei para vocês? Que vai se assentar um tribunal que vai tirar o poder do chifre pequeno dos reinos desse mundo e vai passar aos santos do Altíssimo, que reinarão com ele para sempre, eternamente. Quando que isso se cumpre? O Apocalipse está dizendo que é aqui no toque da 7ª trombeta que vai se cumprir tudo isso. Os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e eles reinarão para sempre. Não tem como a gente dizer que a plenitude dessas promessas se cumpriram, ou dessas revelações se cumpriram nos dias de Antíoco Epífanes, ou na primeira vinda de Cristo, quando ele selou uma aliança de salvação conosco. Mas você vê que tudo isso também ainda está apontando para o tempo do fim e o toque da 7ª trombeta, aonde de fato o que Daniel profetizou sobre o estabelecimento de um reino eterno vai se cumprir na segunda vinda de Cristo. Olha o que é dito ainda no capítulo 11. Ele diz assim, e 24 anciões que estavam assentados nos seus tronos diante de Deus. Aonde que a gente vê esses 24 anciões assentados em tronos diante de Deus? Lá em Daniel, capítulo 7. Daniel 7 diz, vi tronos sendo postos e outro trono onde estava assentado o ancião de dias. Está aqui, ó.
os 24 anciões com 24 tronos assentados diante do trono de Deus. Conseguem ver a conexão entre esse livro de Daniel e o livro do Apocalipse? Então ele vai dizer assim, os 24 tronos estavam diante do trono e eles se prostravam com seus rostos e adoravam a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumistes o teu grande poder e começastes a reinar. Quando que ele começa a reinar? Aqui, no toque da 7ª trombeta. Quando o 7º anjo toca a sua trombeta, os reinos que hoje estão nas mãos dos homens passarão a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Por isso que ele diz assim, as nações se iraram, chegou a tua ira e chegou o tempo de julgar os mortos. Olha que legal, chegou o tempo de julgar os mortos e de dar recompensa aos teus servos, os profetas, os santos e os que temem ao teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Aonde que está essa revelação de João em Apocalipse 11? Lá no livro de Daniel, capítulo 12. Porque Daniel 12 diz que após aquela grande aflição, como nunca houve e nunca mais haverá, os mortos ressuscitarão. Muitos resplandecerão como as estrelas. Quando que os mortos ressuscitarão e quando que muitos resplandecerão como as estrelas? Aqui em Apocalipse 11, quando se tocar a 7ª trombeta. Vocês estão entendendo o que eu quero mostrar para vocês com tudo isso? Eu queria demonstrar que o capítulo 10, ele tem muitas conexões apontando para o Filho do Homem, apontando para o Cristo glorificado com olhos como chamas de fogo. A visão que Daniel teve é a mesma que João está tendo. O que aconteceu com Daniel, a experiência, como ele se sentiu, como ele ficou, é a mesma. Tendo dito esses detalhes, eu vou finalizar essa aula só fazendo a leitura e mostrando para vocês algo e a gente finaliza a aula. Olha só o que aconteceu com Daniel. Daniel 10, do 12 em diante, a porção B, diz assim, Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Olha aqui as 3 semanas que ele esteve jejuando. Pergunta que eu faço para vocês: quem que resistiu ele? E aqui está um dos motivos porque as pessoas dizem que era um anjo. Porque aí as pessoas vão dizer, como é que um príncipe da Pérsia podia estar resistindo a Jesus? Mas aqui entra uma questão, que no tempo em que a gente está vivendo, e existe tempo determinado para todas as coisas, os reinos do mundo foram entregues pelo homem na queda a Satanás. Então, querendo ou não, a autoridade desse mundo está nas mãos de Satanás. Por isso que ele governa e por isso que muitas vezes ele tem a legalidade para resistir. Por isso, não porque Jesus seja mais fraco, que ele precisou da ajuda de Miguel, como a gente vai ler. Não, não é essa a questão. A questão aqui é legalidade. O homem, quando pecou, deu a legalidade. Deus disse para o homem que ele dominaria sobre essa terra. Mas quando ele pecou, se sujeitou a Satanás. Satanás passou a reinar sobre essa terra. Quando que Cristo vai retomar para si os reinos desse mundo? Em Apocalipse 11, toque da 7ª trombeta, como a gente leu. Os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e eles reinarão para sempre. Então, por que aqui o príncipe da Pérsia, ele teve autoridade para resistir quando esse filho do homem estava vindo? Uma questão de legalidade, do tempo determinado em que eles estavam vivendo naquele momento, tá? Por que eu fiz essa pausa? Porque eu queria que vocês percebessem. Quem que resistiu o filho do homem aqui foi um príncipe da Pérsia. Por que é importante vocês perceberem isso? Foi um homem? Não. Aqui a gente está falando do mundo espiritual. Daniel estava tendo uma visão sobre o mundo espiritual. Aqui a gente está falando de principados e potestades. Lembra quando Paulo diz assim que a nossa batalha não é contra a carne ou sangue, não é contra o homem, mas são contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais? Era isso aqui que estava acontecendo. Nos dias de Daniel, ele estava nos dias de Ciro, rei da Pérsia. O principado que estava atuando por trás desse império era o principado da Pérsia. Porque diferente do que a gente está acostumado, a gente olha e a gente vê um homem por trás de um governo. Mas por trás daquele homem existe um principado. Quando aquele homem é temente a Deus, o principado pode ser um principado de Deus.
Mas quando aquele homem não é temente a Deus, o principado é do inimigo. Então aqui você tinha um principado da Pérsia, que resistiu ele por 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com o rei da Pérsia. Agora, vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos dias derradeiros, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto para a terra e emudeci. E eis que alguém semelhante ao filho dos homens tocou-me os lábios. Então, abri a minha boca e falei, dizendo, aquele que estava em pé diante de mim, Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar ao meu Senhor? Perceberam que Daniel está chamando esse semelhante ao filho dos homens de Senhor. Ele não repreende a Daniel. Lá em Apocalipse, quando João adora um anjo, ele diz, não, pera lá, eu sou conservo teu, teme a Deus. Mas aqui, esse ser não repreende. Por quê? Porque esse ser, ele recebeu adoração, ele recebeu ser chamado de Senhor, porque era o próprio Cristo. Assim como lá em Davi, né? Davi diz, disse o Senhor ao meu Senhor. Está falando aqui do próprio Cristo, que também é chamado de Senhor. Quanto a mim, desde agora não resta força em mim, nem fôlego ficou em mim. Aquele que tinha aparência de um homem, tocou-me outra vez e fortaleceu-me, e disse-me, não temas, homem muito amado. Paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, porque me fortalecestes. E ele disse, sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei pelejar contra o príncipe da Pérsia, e saindo eu, ainda virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está registrado nas Escrituras da verdade, e ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Aqui eu quero finalizar nossa aula, então, falando sobre esse conflito, e a gente vai dar sequência nesse assunto que eu inicio agora na próxima aula. Daniel, ele esteve jejuando durante 21 dias. Ele viu um semelhante ao filho do homem, com olhos como chama de fogo, e tudo aquilo que a gente já descreveu. Esse ser, ele diz assim, ó, Daniel, você é um homem muito amado. Desde o primeiro dia suas orações foram ouvidas e eu saí para trazer a revelação. Qual eram os dias em que Daniel estava jejuando? Nos dias de Ciro, rei da Pérsia. Ele diz, mas um príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. Quem que era o príncipe da Pérsia? Está falando de principados e potestades que atuam através de governos. Se eu perguntar para vocês hoje no Brasil, só fazendo uma pausa, que principado vocês acham que está atuando no Brasil quando a gente olha para tanta corrupção? Entenderam? Irmãos, não é só um presidente, um governador, existe todo mundo espiritual atuando. Por isso que a gente vê tantas pautas nos dias de hoje que são contra a Bíblia. Por quê? Porque existe um principado por trás do governo trabalhando por isso. Assim como naqueles dias. Então, isso é muito interessante porque esse ser, ele diz, Daniel, agora eu vou voltar. E ele diz, e ainda, quando eu sair, vai vir outro principado, que é o principado da Grécia. Sabe por que isso é tão interessante, irmãos? Porque vocês vão perceber que Daniel 10 está conectado com Daniel 8 que a gente falou. Daniel 8, a gente não falou sobre o carneiro e o bode, onde a gente falava dos medos e persas e da Grécia. Daniel 10, não tinha, Daniel 9 também, Daniel 10, também não é isso? Está aqui, ó, os medos e persas e a Grécia. Só que o que é interessante? Eu vou falar para vocês isso na aula que vem. Muita gente não acredita no livro de Daniel, por quê? Eles dizem que o livro de Daniel ele é tão exato nas coisas que aconteceram, nos relatos, ele é tão exato que as pessoas dizem que Daniel foi escrito depois que tudo aconteceu e as pessoas registraram os eventos como eles aconteceram. Que não tinha como Daniel escrever tudo exatamente como aconteceu na história. No próximo capítulo, capítulo 11, vocês vão ver que Daniel escreve até quantos reis do norte iam pelejar contra os reis do sul. E quando você vai conferir na história, você vê exatamente a mesma quantidade de reis do norte pelejando contra os reis do sul, até chegar aos dias de Antíoco Epífanes.
Por isso muita gente não acredita. Só que a questão é, Daniel não profetizou só isso. Daniel profetizou a primeira vinda, onde o Messias seria morto, profetizou a restauração do templo, a destruição no ano 70, e aconteceu. E ele ainda profetizou a segunda vinda de Cristo também. Coisas que ainda não aconteceram, mas que a gente está aguardando e que eu creio que vai acontecer muito em breve. Era muito fácil Daniel falar da Babilônia, falar dos medos e persas, mas Daniel morreu antes da Grécia. Mas você vê que Daniel já estava profetizando a Grécia também, que a gente vai falar na aula que vem. Então, irmãos, como eu quero finalizar essa aula? Na aula de hoje, eu quis gastar esse tempo falando para vocês desse personagem que vai aparecer para Daniel para trazer a revelação do grande conflito. Que grande conflito? Como eu disse, hoje é uma introdução. O grande conflito a gente vai começar a falar no capítulo 11 e capítulo 12. O capítulo 11, o foco vai ser falar mais sobre os medos e persas e sobre Antíoco Epífanes. De novo, e vocês vão ver que eles é uma figura que está apontando para o tempo do fim, para o personagem que vai se levantar nos últimos dias. Esse era o grande conflito. Aquilo que Deus mostrou nos dias de Antíoco Epífanes era apenas uma sombra do grande conflito. O verdadeiro grande conflito vai acontecer no tempo do fim. A verdadeira grande tribulação vai acontecer nos últimos dias, pouco antes da segunda vinda de Cristo, quando vocês vão ver o Filho do Homem e o Ancião de Dias tirando o poder do chifre pequeno e entregando aos santos e estabelecendo o reino eterno. Nós temos estudado o livro de Daniel e eu quis abordar apenas um capítulo hoje, porque se eu abordasse 3 a gente ia perder muitas revelações. Então provavelmente a gente vai ter 3 aulas ainda. O capítulo 11, capítulo 12 e depois uma aula bônus, uma aula especial, onde eu vou mostrar que o livro de Daniel não está apenas conectado com o Apocalipse, mas todo o discurso de Jesus foi construído e ele está conectado, né? Conexão bíblica está conectado com o livro de Daniel também, o discurso de Jesus. Estudo de profecias geralmente traz muita informação, porque a gente estuda o contexto histórico, contexto profético, a gente fala de camadas de revelação, a gente fala de sombras e realidades, então a gente sai daqui com a cabeça muitas vezes explodindo, né, de tanta informação. Mas vocês vão ver que vocês vão começar a aprender a conectar a palavra de Deus de uma maneira mais profunda quando vocês enxergam a Bíblia conectada e não como livros isolados. Tá bom? Espero que vocês estejam gostando dessas aulas.